Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o Professor Neil, e no episódio de hoje vamos entender se estamos em um momento bom para comprar Bitcoin. Antes de começarmos, gostaria de deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O conteúdo de hoje é educativo e visa esclarecer os fundamentos do Bitcoin e do funcionamento do mercado de renda variável. Também é importante que você entenda que estamos falando de Bitcoin e não de qualquer altcoin por aí. Em novembro de 2021, o Bitcoin atingiu seu all-time high, ou seja, o seu maior valor de todos os tempos, quase $70 mil por unidade da criptomoeda. Em novembro de 2022, após um ano inteiro de queda, o valor do ativo chegou próximo a $15 mil, uma queda de quase 80% do seu valor. Pela primeira vez na história, o Bitcoin ficou abaixo do topo do ciclo de alta anterior, que foi próximo a $19.500 em dezembro de 2017. E nesse momento, tem muita gente, principalmente que está entrando no mercado agora, que se pergunta se o Bitcoin acabou, ou se estamos com um ativo valioso por um preço muito descontado, sendo um bom momento de compra para o longo prazo. Para responder essa pergunta, é preciso entender o que levou a essa queda de 80% do ativo dessa vez. O ano de 2022 foi um ano de queda não só para os mercados de criptomoedas. O S&P 500, um índice relativo às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, registrou uma queda de 27,5% de janeiro a outubro. A Nasdaq, uma bolsa de valores do mercado de tecnologia, caiu 38% de novembro de 2021 até outubro de 2022, sendo que algumas ações como Netflix e Tesla chegaram a cair até 75% do topo histórico. E esse cenário se repetiu pelo mundo, apesar de algumas características locais que fizeram o comportamento dos mercados terem algumas características diversas. Por exemplo, as eleições no caso do Brasil. Porém, a tendência de queda foi predominante na maioria dos mercados pelo mundo. E entre as causas estão as consequências de um cenário pós-pandêmico e a guerra na Ucrânia. Mas principalmente, as medidas do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para conter a inflação. A alta na taxa básica de juros é uma forma de conter a circulação do dólar na economia americana. Porém, isso tem reflexo no mundo todo, uma vez que essa é a principal moeda utilizada como reserva financeira e no comércio internacional. Com a taxa de juros elevadas, o mercado de renda variável se torna menos interessante, pois é possível assumir menos riscos, deixando o dinheiro investido em renda fixa com retornos maiores devido aos juros mais elevados. Mas mesmo com toda essa explicação, podemos notar que de forma geral o mercado cripto caiu bem mais do que o mercado tradicional. Por incrível que pareça para o iniciante, uma queda dessa dimensão é esperada mesmo sem um cenário macroeconômico desfavorável, baseado apenas na volatilidade de um ciclo. Os 80% de queda são uma correção natural de realização de lucro de muitos investidores que compraram na região de fundo do ciclo anterior, obtendo valorizações de até 2.000%. Isso sem contar os investidores de ciclos anteriores, que ainda tinham parte dos seus ativos em hold, obtendo uma valorização de mais de 30.000% para quem comprou no fundo do ciclo de alta de 2015, por exemplo. Além disso, por ser um mercado mais novo, muitas empresas ainda estão se estabelecendo e, portanto, são mais frágeis. Com isso, em um mercado de baixa, é natural que elas enfrentem mais dificuldades, principalmente aquelas que assumiram riscos desproporcionais ou foram completamente irresponsáveis nos seus modelos de negócio, para não chamá-los diretamente de golpes. Tivemos dois grandes momentos de queda no mercado cripto, puxado pelos crashes da Terra Luna, que fez com que o preço perdesse uma importante região de suporte, e da FTX, que levaram junto com ela uma série de outras empresas menores, causando um efeito em cascata e quedas mais fortes nesse momento. Esses provavelmente são os maiores fatores que determinaram o preço mais baixo do Bitcoin até aqui. E ainda pode haver mais queda, caso outra onda de empresas venham a ceder ou outros fatores macroeconômicos comecem a influenciar. Mas e o Bitcoin? O que mudou no ativo desde que seu preço começou a cair? Em novembro de 2021, o Bitcoin era um sistema de pagamento de dinheiro eletrônico ponto a ponto, o que chamamos de uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital descentralizada que não possui donos, não estando sob o comando de bancos, governos ou empresas, sendo facilmente transportado até mesmo entre países. Até então, era o primeiro ativo digital escasso e estava previsto para existir apenas 21 milhões de unidades no futuro. Os donos dos ativos poderiam ter a sua própria custódia. Como era transparente, ninguém precisaria confiar em um terceiro, pois era possível verificar qualquer transação realizada na rede. Era tão seguro que nunca foi atacado ou fraudado. Sua segurança era mantida por um poder computacional muito grande. A sua hash rate, capacidade de fazer hashes por segundo, estava em 150 exahashes por segundo, o valor próximo da máxima histórica até então. Para um ataque ser bem sucedido, o atacante deveria possuir pelo menos metade desse poder computacional para fraudá-lo. Agora, podemos apontar duas mudanças desse cenário durante a queda do preço. A primeira delas é o ano, que agora é 2023. E a segunda
é que o poder computacional aumentou, deixando a rede ainda mais segura, batendo máximas históricas, em alguns momentos dobrando o valor de 2021. De resto, nenhuma mudança. Portanto, o Bitcoin ainda é o mesmo ativo que valia $70 mil, e com uma segurança ainda maior. Nenhum fundamento piorou. O Bitcoin não foi atacado, não se tornou centralizado, ou sofreu qualquer outro tipo de problema. Ele é exatamente o mesmo. E antes de continuar, gostaria de lembrar que o seu like continua sendo a contribuição mais importante que você pode oferecer para nós agora. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre qualquer novidade aqui no canal. Apenas os fundamentos apresentados e a utilidade para proteção em alguns cenários extremos já seria motivos suficientes para qualquer um ter uma parte do seu patrimônio em bitcoins. Mas pensando como investidor, uma vez que o ativo não perdeu nenhum fundamento e já caiu bastante em um cenário macroeconômico e geopolítico bastante adverso, existe uma grande assimetria nesse ativo. Talvez, em um cenário econômico mais favorável, se o Bitcoin voltar ao valor do topo anterior, qualquer investidor que tenha comprado Bitcoin abaixo dos $20 mil vai ver o patrimônio investido se valorizar no mínimo 3,5 vezes. O comportamento de ciclos passados não são uma garantia de retornos futuros, mas de maneira geral nos apresentam algumas características que costumam se repetir. Podemos ver, por exemplo, que o movimento de alta sempre aconteceu em média a cada 4 anos. Isso sempre esteve vinculado a uma característica programada do Bitcoin, que a cada 210 mil blocos que são minerados, a recompensa paga aos mineradores cai pela metade, o que é conhecido como halving. Os mineradores são os responsáveis por validar as transações e manter a rede funcionando, mas para isso, eles gastam com energia e poder computacional, o que forma a hash rate que comentamos agora há pouco. E para manter essa operação, eles vendem parte dos bitcoins produzidos. Dessa forma, se torna uma importante força vendedora no mercado. Porém, com a recompensa reduzida, eles tendem a vender menos bitcoins, eliminando parte da oferta no mercado. E com uma menor oferta, a tendência é de valorização do preço do ativo. Nos ciclos anteriores, essa alta foi antecipada, pois muitos já sabiam que isso ia acontecer. E cerca de um ano antes do halving, já era possível ver valorização no ativo. Estamos a pouco mais de 400 dias para o próximo halving, e muita gente vem se perguntando se essa é a hora de comprar Bitcoin. Apresentamos no episódio de hoje alguns bons argumentos mostrando o potencial de compra no preço atual. Porém, antes de sair comprando, é preciso ter cautela e entender alguns aspectos muito importantes que precisam ser considerados. É preciso ter claro em mente que estamos em um momento macroeconômico bem desfavorável, no qual foram tomadas medidas inéditas nos últimos anos, e ainda não sabemos todos os impactos que estão por vir. O mercado de cripto vive um momento também muito sensível, em que empresas podem fechar em decorrência dos grandes crashes de 2022. Além disso, alguns analistas apontam que o efeito do halving e da volatilidade do Bitcoin tende a ser cada vez mais reduzido, uma vez com o corte da recompensa caindo pela metade, a diminuição da quantidade de moedas pagas como recompensa também é cada vez menor. No halving de 2020, a recompensa passou a ser de 12 bitcoins e meio por bloco para 6,25 bitcoins. Em 2024, passará a ser de 3,125. Então, o impacto da quantidade que é diminuída é cada vez menor. Portanto, talvez não seja a hora de entrar com todo o seu capital de risco e nem ficar pensando em curto prazo, pois ainda podem haver grandes quedas e surgirem oportunidades melhores. Por outro lado, ficar de fora por completo agora pode significar perder uma das melhores oportunidades de preço que o ativo está nos proporcionando. Uma boa opção no momento é separar parte do capital que você deseja investir e alocar em renda fixa ou até mesmo DeFi, ou qualquer outro investimento que te dê liquidez. Dessa forma, tendo caixa para portar mais pesado quando o cenário macroeconômico do mercado de cripto derem sinais mais claros de melhora, ou, em caso de mais queda, você ter capital para melhorar o seu preço médio. Com a outra parte, que você julgar confortável no momento, fazer o chamado aporte fracionado. Ou seja, você pode ir comprando Bitcoin regularmente, de preferência toda semana ou todo mês, independente do preço, pois caso o preço dispare, você conseguiu comprar na região de fundo. Obviamente, cada pessoa é única e tem tolerância a riscos e perdas diferentes das outras. Se você está começando a investir agora, o melhor é refletir e estudar o quanto está disposto a alocar em mercados de renda variável, com base em uma análise de risco. Mas independente de qualquer coisa, nunca coloque um dinheiro importante para você e para a sua família, ou faça dívidas ou qualquer loucura que vai prejudicar o seu sono, pois teses podem estar erradas e situações fora do nosso alcance podem acontecer. Ou seja, como sempre dizemos no nosso mercado, sempre invista o dinheiro da pinga e não do leite. E ao invés de tentar a sorte e ficar rico em uma única oportunidade, aprender a ter um comportamento investidor é o que vai te trazer retorno no longo prazo, potencializando seus ganhos duráveis. E lembrando que a aula de hoje foi sobre o Bitcoin, não estamos falando ainda sobre as altcoins. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto.
Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Niftify. Aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.